Estética exagerada, subjetividade, impacto psicológico, sombras e escuridão foram alguns dos elementos que marcaram dos grandes movimentos do século XX. Já sabe do que estamos falando? O expressionismo alemão adquiriu forças entre os anos de 1914 e 1918, em um momento pós-Primeira Guerra Mundial. A fama do movimento se deu devido à imersão da população europeia no caos daquela situação. A subjetividade acerca do mundo em que habitavam fez do expressionismo a representação do horror, das tensões e angústias que países como a Alemanha viviam naquele momento. Inicialmente, se voltou para a poesia e pintura, mas rapidamente se expandiu para outras áreas como o teatro e o cinema. As obras expressionistas buscavam causar impacto emocional, construindo uma realidade distorcida e dando ênfase em representar os sentimentos gerados pelo aquele pesadelo da guerra. Na Alemanha, a estruturação e composição estética do expressionismo foi marcada também pela rejeição das convenções ocidentais que posteriormente foram exportadas para o mundo inteiro. O objetivo era justamente ocasionar reações profundas no público, abandonando a estética agradável a qual estavam acostumados e explorar a relação entre arte e sociedade. Em sua essência, a experimentação estética dentro da vanguarda expressionista, especialmente no cinema, mas sem excluir as pinturas, poesias e até mesmo a arquitetura da época, utilizava de formas abruptas e exageradas, além de contrastes e ângulos diferenciados, para gerar reação dos telespectadores acerca das experiências relatadas nas obras cinematográficas, subjetivas e muitas vezes poéticas. Cenas e artefatos que contribuíram para alcançar o efeito pretendido no público eram muito valorizados. Também as narrativas traumáticas de loucura, insanidade e traição eram as favoritas das telonas alemãs pós-Primeira Guerra. O movimento surge também após o impressionismo, em meio a uma produção intelectual aliada aos estudos de psicologia, mais especificadamente a psicologia de Freud, confirmando mais uma vez a busca por despertar sentimentos humanos. A importância do expressionismo se dá tanto em sua capacidade de ampliar o cenário artístico desde o momento do seu surgimento, mas também é reforçada à medida que, ao contestar valores clássicos e naturalistas tão enraizados e exaltados na arte, o movimento foi responsável por também impactar na política. Neste momento, pensando em uma concentração expressionista alemã e ascensão do partido nazista, o movimento foi de encontro aos pensamentos arianos e de superioridade de raça. O partido da época, então, perseguiu muitos artistas que se identificavam com a expressão artística de caráter revolucionário. Como consequência, esses artistas tiveram suas obras roubadas e até mesmo destruídas. Falando em obras expressionistas, precisamos mencionar as produções cinematográficas que se popularizaram na Alemanha e rapidamente tiveram seu estilo rebelde e arrojado adotado por diversos outros países. Profundidade, ângulos dramáticos, intensidade e jogo de sombras são algumas características que marcaram o cinema expressionista. Uma curiosidade é que as pessoas se apoiavam, se identificavam com o movimento e ansiavam pela expressão sentimental, sendo assim chamadas dos adolescentes apocalípticos. A consciência coletiva também foi muito utilizada na produção de filmes, assim como o contexto sociopolítico da época e dos locais onde surgiram estes filmes. Nesse contexto, grandes obras como O Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis e Nosferatu levaram o expressionismo para as telas e envolveram os telespectadores pela subjetividade e potência das obras audiovisuais. A obra cinematográfica Nosferatu, uma sinfonia do horror, foi imortalizada pela primeira vez pelo cineasta alemão Friedrich Murnau em 1922, inspirado na história original do Drácula de Bram Stoker de 1897. Um romance de vampiros que serviu de inspiração para diversas obras. Por causa dos direitos autorais, Murnau optou por mudar os nomes de personagens como Conde Drácula para Conde Orlok na adaptação do clássico. Embora os nomes tenham sido adaptados, a maioria das características e o enredo foram mantidos, apesar de uma construção muito mais aterrorizante e grotesca do protagonista, uma criatura tenebrosa que procura por vítimas à noite. O filme foi banido após algum tempo de sua exibição devido a denúncias de cópia, plágio e reivindicações de direitos autorais negados pela viúva de Bram Stoker. Por outro lado, devido ao sucesso do longa-metragem, seu desaparecimento foi impossibilitado. Com mais de 100 anos de legado, a influência da obra de Murnau propagou-se em adaptações posteriores, como Nosferatu, O Vampiro da Noite, de 1979, e um mais atual, O Nosferatu de 2024.
A narrativa dos filmes, bem como o enredo de Drácula, acho que você já deve conhecer. Um viajante que vai à Transilvânia para tratar de negócios e se depara com seu cliente sendo um vampiro, que o assombra, aterroriza sua cidade natal e tenta seduzir a noiva do homem. Identificou? Com toda a repercussão da obra, você sabia que o ator Matt Schreck, que interpretou o Conde Orlok no Nosferatu de 22, foi ainda vítima de vários boatos que acreditavam que o ator era realmente um vampiro? Pois é. Além disso, muitos comentários foram feitos sobre a aparência da criatura. Isso se dá a partir da noção de que, por se tratar de uma produção alemã expressionista, no momento pós-guerra e com influência sociocultural e histórica, muitos consideram a caracterização do personagem, com nariz pontudo e grande e careca, parecida com as representações antissemitas europeias dos judeus na época, sendo um ponto importante de discussão sobre os valores, preconceitos e semiótica na arte daquele momento. Muito desse aspecto horripilante foi assim proporcionado através da edição de efeitos cinematográficos, além da manipulação de sombras e contrastes, características próprias do movimento expressionista. Além disso, a utilização de filmes em negativo na edição final foi importante para ressaltar o sombrio tratado na obra. Vale ressaltar que muitos clichês de terror foram inspirados no Nosferatu de Murnau, que, por exemplo, contou com gravações em taxa de quadros reduzidas que proporcionaram uma sensação de velocidade, o efeito chamado undercrack, muito utilizado depois no cinema. Outras inovações surgiram com a obra gótica de 1922, que surpreendeu ao filmar parte de suas cenas em ambientes externos ao invés de isoladas aos estúdios de gravação, citando locações como o Castelo de Orava, na Eslováquia, e a Cordilheira High Tratas. A maioria dos filmes da época não saíam das cenas internas, o que surpreendeu a muitos com ambientações reais. Você assistiu Nosferatu de 2024? Lançado em 24 de dezembro de 2024 nos Estados Unidos, e meses depois aqui no Brasil, a adaptação moderna do clássico, agora do diretor Robert Eggers, recebeu vários comentários da galera, tanto aqueles atraídos pelo casting hiper famoso escolhido para atuar na obra, mas também pelos amantes do cinema gótico e histórias vampirescas. O filme de 2024 retoma o romance obsessivo entre Ellen e Conde Orlok, envolvendo sombras, escuridão, privação e outros temas com o objetivo de impactar o público e usar das influências expressionistas em torno de expressões simbólicas muito potentes. Com elenco de renome, contando com atores desde Aaron Taylor Johnson e William Dafoe, até Lily Rose Depp e Bill Skarsgård, a releitura da obra de Murnau se renovou nas telas da atualidade. Apresentar para o telespectador um filme tão impactante quanto o original e que explora questões simbólicas através de uma estética potente e complexa foi um papel muito abraçado por Eggers, o que é perceptível na imersão proporcionada por elementos específicos e referências muito inteligentes do diretor, um perfeccionista nato. Por outro lado, mesmo com a essência da trama sendo mantida, o filme se diferenciou da obra expressionista de 1922 ao unir elementos clássicos e modernos, misturando-os e trazendo uma versão mais sombria no que diz respeito à conexão espiritual dos personagens principais, Conde Orlok e Ellen. Uma atmosfera ainda mais carregada, acompanhada de personagens secundários intrigantes e também muito complexos, provoca reflexão no espectador, típica do movimento expressionista. Pensar sobre o mundo interno de cada um e os aspectos psicológicos à la Freud dos personagens perturbados vivendo em um mundo caótico. A abordagem nitidamente e intencionalmente próxima do gótico, desde figurino até a personificação das sombras, em personagens como Ellen, tratada como objeto de valor de Conde Orlok e esposa amável de Victor, é percebida pelo público de forma muito clara. Com enfoque mais nítido nessa tentativa de reinserção de elementos antigos, percebe-se que o diretor constrói uma narrativa visual muito bem trabalhada e que pressiona com suas sequências mais longas, que permitem que os atores usem da cena como seu próprio palco, com certa teatralidade monstruosa e carregada simbolicamente de melancolia, pavor e complexidade. A construção de dimensões mentais que se afastam da realidade e abrem portas para o assombro no panorama de uma história obscura é parte da essência expressionista e de Nosferatu, claro. Nos aspectos visuais, desde as ambientações, figurinos e outros, ressaltamos de novo o perfeccionismo do diretor e da direção de arte em replicar com uma fidelidade histórica impressionante a época e os locais nos quais a narrativa se insere. Contando com uma imersão intensa dos atores e um cuidado imenso na produção da obra, Eggers fez questão de adentrar no contexto da trama e representá-lo a partir de uma lente de verossimilhança, ressuscitando até mesmo uma língua antiga das tribos nativas romenas para a expressão do Orlok na trama, bem como a inserção real de personagens figurantes nativos da região no filme. Legal demais, né? Na cinematografia, Nosferatu se empenha em criar ambientações e contextos de ar verdadeiramente sombrio, com
uma linguagem cinematográfica que usufrui de closes dramáticos, sequências longas e ângulos firmes que reafirmam a tensão dos fatos narrados. Os contornos, ao mesmo tempo que assustam, também encantam por seu tratamento impactante e inserção precisa. Diferentemente da obra original de Murnau, filme mudo muito marcado pelos exageros na atuação e expressões dos personagens, já que era a forma principal de promover a tensão e o drama necessários, na obra de 2024, com a possibilidade do som presente, torna-se muito interessante observar a forma com que Eggers utiliza dos elementos sonoros para dar ainda mais profundidade para o longa. Mesmo que o silêncio tenha seu valor em diversos momentos, o que ajuda no mistério e suspense, trabalhar o som através de ruídos assombrosos, uma voz de Nosferatu que arrepia e os gritos de Ellen que provocam agonia, trazem uma complexidade e maestria para o filme. Com a voz e sotaque específico trabalhados para o personagem, o ator que interpreta o Conde Orlok, Bill Skarsgård, chega em tons de sua voz que o tornam irreconhecíveis na tela, contando com uma caracterização complexa, com próteses e figurinos enriquecedores. A agonia e o desespero, muito presentes no longa-metragem, têm seu impacto extremamente aprofundado com o som presente na história, incorporando sentimento a todos os gritos, sussurros e discursos penetrantes presentes em tela. Partindo da noção do contorno dos personagens, com foco em Ellen, a protagonista, destaca-se o nível dos sentimentos que são explorados pelo filme e sua simbologia presente na época e contexto histórico-cultural dela, fazendo uma articulação da realidade representada do século XIX com o estado de espírito dos personagens, contrapondo ainda suas vilaniedades. Em Nosferatu, um dilema de sexualidade, horror e demonização é colocado em tela na personificação de Ellen e seus desejos e atitudes sombrias. O conflito central parte da relação confusa e assombrosa de Ellen e Nosferatu, que já vem de um passado tenebroso, em que o conde aparece nos sonhos da jovem. O casal se une nas noites em uma espécie de relacionamento caótico, porém certamente libertador, se desenvolvendo justamente sob a perspectiva da repressão sexual feminina, com Ellen representando a manifestação de seus desejos reprimidos. A simbologia tratada nesse momento, com Ellen sendo vista como uma mulher possivelmente histérica, reflete muito da forma com que as mulheres eram e ainda são vistas quando fogem do padrão de uma sociedade rígida e penalizadora. A liberdade sexual feminina sempre foi tema de espanto, um tabu, e no filme e na época mostrada se encaixa muito bem nas monstruosidades ligadas às possíveis garras do vilão da trama. Com isso, Nosferatu e o caos interno de Ellen se unem, reverberando na garota como uma culpa e vergonha tremenda de sua liberdade e seus desejos. O amor de Ellen por Victor, seu marido, não é colocado em contestação, mas é tratado em tela como forma de salvação. A acomodação e o afastamento da jovem de uma ideia de sexualidade libertadora e entrega ao misterioso seriam, assim, sua cura. Voraz demais e pouco entendida pelo meio em que vivia, considerar seu mundo interno uma doença era muito mais fácil do que investigá-lo. É através dessa perspectiva que torna possível pensar um pouco mais sobre a caminhada para o fim do filme, em que nos deparamos com a união eterna de Ellen e Conde Orlok, junto com a morte de ambos no leito ao amanhecer. A partir do drama bissexual que desencadeia toda a narrativa e a obsessão de Orlok por Ellen, o desejo proibido e a culpa envolvida nele é o que desenvolve a história nas grandes telas, marcada ainda pelas tentativas de parar com os males de Nosferatu, despertado após rituais que consome almas por onde vai passando. Para conseguir dar um fim para o monstro e salvar a cidade do caos instaurado por ele, a solução para o problema se encontra na própria Ellen, a motivação inicial do vilão e tratada como louca até então. Entregando-se aos seus desejos perversos, Ellen encontra em sua sexualidade e relação poderosa com Orlok a possibilidade de matar o monstro ao mantê-lo do seu lado, fora de seu túmulo sagrado até o nascer do dia. A aceitação da complexidade dos sentimentos, sob uma análise mais poética, mas também melancólica, com o intuito de salvar seus entes queridos e dar fim ao período de monstruosidade na região, torna-se o fim de Ellen, em um último suspiro ao lado de seu amado Victor, sobreposta ainda pelo conde morto em cima de seu corpo. Não é à toa que o cinema expressionista causava choque e provocava reflexões diversas nos espectadores, né? E nisso, a releitura de Eggers e a utilização dos elementos característicos do movimento expressionista alemão conseguiram entregar um trabalho digno de pesadelos no fim de noite. O cinema é arte e forma de se expressar para o mundo, narrar algo de maneira a causar impacto, fazer o outro sentir. Dessa forma, misturar elementos modernos e toda a genialidade da tecnologia que temos hoje, com conceitos antigos já muito bem desenvolvidos e interessantes, é uma fórmula perfeita para criar obras comoventes e belas. O cinema se inova, suas obras se reinventam,
e o alcance de uma significação e simbologia atinge cada vez mais pessoas, promovendo ainda uma paixão pela história da sétima arte, seus movimentos, formas de enxergar o mundo e desejo por conhecer mais. Por aqui, o filme levou uns 5 estrelas. E aí, você conhecia todas essas possíveis ideias sobre os acontecimentos presentes no filme? Tinha sacado essas metáforas e simbologias? E gostou de conhecer mais sobre o cinema expressionista e Nosferatu? Conta tudo pra gente aqui nos comentários e me diz se você já assistiu esse filme de Eggers e quais outros você recomenda pra gente. Fica ligado que mais vídeos da Academia de Cultura Pop estão vindo aí, com muita coisa boa e reflexão sobre a cultura, desde o Brasil até a Alemanha. Te vejo numa próxima. Um beijo, tchau!